está aqui nessa noite. Gostaria de dizer para você uma coisa, e eu quero que você repita para quem está do seu lado. Eu vou dizer para você, e você vai dizer para quem está do seu lado. Deus tem uma palavra para você hoje. Pouca gente falou para quem está do lado, mas repita aí, Deus tem uma palavra para você nessa noite. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 3, vai dizer assim: e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher: como tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondendo, disse-lhe: se tu conhecera o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pediria, e ele lhe daria águas. Os irmãos estão acompanhando, versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com quem tirar, e o poço é fundo. O poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu do poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus, porém, lhe respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que eu não mais venha aqui, não tenha que tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Disse-lhe a mulher, respondeu e disse-lhe: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveras 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és nosso pai adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém o adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Podeis assentar, queridos. Uma leitura um pouco extensa, querido, mas eu já vou entrar direto na palavra, já vou botar o pé na porta e nós vamos conversando aqui. Queridos, quando eu olho para esse texto, eu vejo que Jesus ele estava na Galiléia e resolveu ir para
a Judéia. E a Bíblia vai dizer que era necessário passar por Samaria. Toda vez que você saía da Galiléia para ir para a Judéia, da Judéia para a Galiléia, era necessário passar por Samaria. Mas a maioria dos judeus, eles davam a volta, porque eles não se comunicavam, eles tinham uma rixa. Eu não vou entrar nesse assunto, qualquer dia eu vou falar por causa dessa briga, mas nesse momento não, porque o tempo é curto e eu quero que você saia daqui hoje diferente da maneira do que você entrou. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos ver que todos os judeus preferiam dar a volta a passar por Samaria. Também as pessoas de Samaria evitavam a Judéia por causa dessa briga. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus era necessário passar por Samaria. Querido, não importa se nós muitas vezes viramos a cara para Jesus, Ele quer passar na nossa casa. Não importa se nós queremos ficar longe de Jesus, importa que Ele quer passar na nossa casa. Não importa qual é a nossa relação que nós tenhamos com Jesus, mas Ele quer ter uma relação diferente conosco. Deus quer ter uma relação diferente comigo. Deus quer ter uma relação diferente contigo. E então, por isso, Jesus ele sai e entra em Samaria, mesmo a contragosto dos seus discípulos. Querido, tem gente que não vai com a tua cara, mas Jesus vai. Tem gente que não gosta de você, mas Jesus gosta. Tem gente que quer te ver longe, mas Jesus quer te ver perto. Tem gente que não quer te ver do lado, mas Jesus quer te ver próximo. Então é por isso que ele não rejeita e vai entrando em Samaria. E quando ele entra em Samaria, a primeira coisa que ele faz é dispensar os discípulos. Amados, tem época que Jesus ele vem com a multidão e nos encontra. Às vezes a multidão, irmão Ruth, não nos permite chegar perto de Jesus. Mas Jesus, quando ele quer ter um encontro particular, ele dispensa os outros só para falar comigo, só para falar com você, em um particular. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na beira da praia e entra no barco de Pedro e começa a pregar para uma multidão. Chega um momento que ele diz: Pedro, vai para o mar alto. E ali ele tem um particular com Pedro. Jesus quer ter um particular comigo. Jesus quer ter um particular contigo. Jesus quer ter um particular conosco. E ele diz: vamos buscar comida. Precisava 12 discípulos para buscar comida, mas foram-se todos eles, porque Jesus, para ter um particular conosco, ele dispensa muita gente. E agora, Jesus chega na fonte, chamada Fonte de Jacó. E o texto que nós lemos vai dizer que Jacó deu aquela fonte para José. E é curioso, e eu vou precisar da ajuda de vocês. A fonte era a fonte de Jacó. Jacó deu a fonte para José. De quem era a fonte? Jacó. A fonte era de Jacó. Jacó deu a fonte para José. De quem era a fonte? José. Jacó ele cavou aquele poço, tirou uma fonte e ele deu para José. De quem é a fonte? José. Queridos, tudo que o pai faz é para os filhos, sim ou não? A gente pensa na gente agora, mas tudo que o pai faz é pensando nos filhos. Ei, tudo que você está fazendo para o futuro, para deixar para o seu filho, para deixar para os seus, pensando neles, todo o poço que você cavar vai ter seu nome. Você não entendeu? Deus dá honra para quem cava. Deus dá honra para quem cava. Às vezes você pode falar: fulano está bem porque o pai dele deixou uma herança. Quem deixou a herança? O pai. Papai do céu cavou um poço para você, para te ajudar, para te abençoar, porque nós somos filhos, mas o poço quem cavou foi ele. Querido, quem veio antes de nós fez coisas mais importantes do que nós. Não que nós não podemos usufruir, mas tem o DNA do papai. Se você está cavando o poço, não se preocupe, teu nome vai ser lembrado por aquilo que você faz. E você quer saber
foi tirado de casa. Aos 17 anos ele foi tirado de casa. Tem coisas que nós fazemos para os outros nem vão usufruir. Querido, às vezes nós fazemos o melhor para o próximo, mas o próximo não vai usufruir. Mas isso não significa que está perdido. Se você fez, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E o poço ficou sendo o poço de Jacó. E a Bíblia vai dizer que a mulher disse para Jesus que o povo bebia, Jacó bebia, seus filhos bebiam, seu gado bebia. Querido, faça assim com a sua mão. Eu quero agora ver uma palavra sobre a sua vida. Esse poço é para abençoar os teus familiares, a tua família, a você e ao fruto da tua mão, o seu trabalho. Quando diz, bebemos nós, bebeu ele, bebeu a família dele e bebeu o gado dele. Querido, Deus não esquece de ninguém da tua casa, Deus não esquece de ninguém da tua vida, Deus não esquece do teu trabalho, Deus não esquece da tua casa. Por isso Ele quer abençoar. E a mulher vai replicar com Jesus dizendo, olha, como tu me pedes de beber sendo eu samaritana? Queridos, aquela mulher estava meio-dia tirando água do poço. Quando você quiser fazer uma conta na Bíblia, saber de horário, hora nona, hora décima, é só acrescentar 6 horas a isso. Se acrescentou 6 horas, você sabe que horas é. A Bíblia vai dizer que estava na hora sexta, com mais 6, 6 com 6, 12 horas, meio-dia. Meio-dia, queridos, não era hora de pegar água. Hora de pegar. Alguém já morou na roça? Aqui eu sei que todo mundo é da cidade, todo mundo está acostumado aí. Alguém já morou na roça, Gilson? Já tirou água de poço? Já? Todo mundo que tira água de poço, normalmente você tem um poço na sua casa. Mas se é um poço comunitário, se todo mundo aqui tivesse um poço aqui no Paraty, temos um poço no Paraty, e todo mundo que quiser água, tem que pegar água no poço do Paraty. As mulheres que vão fazer comida de manhã tem que pegar água que horas? De manhã. Todo mundo que ia pegar água naquela época ia o mais cedo possível, porque a partir das 6 horas da manhã já era dia. Então as mulheres, elas iam de manhã tirar água. Quem chegava à tarde encontrava água ou não? Sim ou não? O poço tinha água. A diferença estava na qualidade da água, irmãos. Depois você mexe na água, o que tem no arremão? Depois você mexe muito no poço, vai ver barro, sujeira. Queridos, quem quer água limpa tem que vir cedo. Quem quer água limpa tem que buscar cedo. Tem que se esforçar para estar cedo. Quem chega tarde só pega arrequentado. Vai almoçar 3 horas da tarde, vê o que você acha. O que você acha 3 horas da tarde? Irmão Jackson, eu falei que sexta-feira retrasada nós tivemos aqui só Pedro e Thiago, João não veio. Mas sexta-feira eu fui lá no irmão Jackson e pedi um salgadinho. Falei, vai estar só Pedro e Thiago. Irmãos, é mais gente que a gente imaginava. Acho que o cheiro do salgado chamou a turma aí, porque vieram aqui. Mas quem chegou mais tarde, ó, o Heber tinha 3 salgadinhos que você comeu, um salgadinho. Chegou tarde, irmão, não acha mais nada. Tem que chegar cedo. Quem quer água limpa chega cedo. E aí vem a pergunta, por que essa mulher foi buscar água meio-dia? Querido, meio-dia é sol quente, é lata na cabeça, carregada debaixo do sol, não é fácil. Mas ela tinha um motivo para ir meio-dia. E o motivo para ela ir meio-dia era não encontrar com as outras mulheres. O motivo dela ir meio-dia era para não encontrar as outras. Irmãos, tem gente fugindo da gente. Tem gente fugindo da gente. Não quer encarar, não quer saber.
sabe que você está lá naquele horário, ele, ó, vou outro horário. Se vê você do lado da rua, vai para o lado da rua. Porque não quer ser confrontado, não quer ser apontado, não quer ser direcionado. E essa mulher era uma mulher que era apontada, era uma mulher que já era falada, ela mesma diz isso no texto, que é impossível uma mulher ter 5 maridos e ninguém da cidade saber. Vocês conhecem alguém de Paraty que já foi casado 5 vezes? Se tivesse, vocês saberiam. Se tivesse, com certeza vocês saberiam. E olha que esse cara era menor do que a Paraty. Mas aquela mulher, ela não queria ser apontada, ela queria sossego, não importava a qualidade da água, mas o que ela queria era que ninguém falasse nada com ela. Queridos, então para ela não tinha problema se a água estava suja. O importante para ela era ninguém falar nada. Não importa se a água não é de qualidade, o importante é ninguém falar nada comigo, irmão Rodrigo. Eu vou ficar quietinho, eu vou ficar na minha. E ela está ali meio-dia, um horário difícil, e chega um homem judeu e pede de beber. E ela o interrompe dizendo: como sendo tu, pois, judeus, pede a mim, mulher samaritana, de beber? E Jesus disse: se tu soubesse quem te pede de beber, tu me pediria, e eu lhe daria águas vivas. E essa água que eu lhe der vai fazer em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Queridos, tem uma grande mensagem aqui. A água do poço pode estar suja, você pode estar com vergonha, mas Jesus quer mudar a sua água, Ele quer mudar a sua vergonha. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que Ele mudou a cédula que nos era contrária, aquilo que nos envergonhava, Ele virou. Queridos, não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Queridos, você pode até estar indo meio-dia buscar água com vergonha, você pode estar pensando: eu vou ter que dar um jeito com aquela água suja, mas Jesus está dizendo: eu tenho água melhor, eu tiro de você essa vergonha, eu tiro de você todos os dedos que te apontam. E ela diz: como tu pode ter essa água? Se eu olho para a tua mão, tu não tem nada. Querido, as pessoas, quando elas interrompidas por alguma coisa, a gente sempre questiona: você não pode fazer isso, você não tem como fazer isso, olha só, você está prometendo uma coisa que você não pode fazer. Queridos, eu não estou prometendo nada, porque quem prometeu, Ele é fiel e Ele vai cumprir. E agora Ele olha para aquela mulher e diz: vai lá, chama o teu marido. Chama o teu marido. E ela diz: eu não tenho marido. E Ele diz: disseste bem, porque se tivesse 5. E essa mulher agora ela tem uma chamada para dentro. Ela faz uma introspecção, ela olha para dentro de si e fala: esse homem é judeu, ele não mora na nossa aldeia, ele não se comunica com ninguém da nossa aldeia, como ele sabe dessas coisas? Queridos, Jesus não precisa do WhatsApp para ficar sabendo das notícias, Ele não precisa de Facebook, Ele não precisa de Instagram, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe da nossa vida, sem que nós possamos falar nada. A Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer, que Ele conhece a palavra antes que ela saia da nossa boca, que se eu descer até o abismo, até lá Ele sabe me encontrar, e se eu subir até o mais alto, Ele também conhece.
esse homem só pode ser de Deus. Querido, Deus está aqui nessa noite, Ele está te dizendo: eu estou contigo. Não é só no tempo bom, não é só quando as coisas estão dando certo, não é só quando tudo dá jóia, não, porque eu estou contigo, eu estou sabendo do que você precisa. Queridos, uma vez eu estava em casa e meu irmão me chamou: irmão Nilton, vamos fazer uma compra para levar para uma casa? Eu falei: vamos, irmão. E fomos. E ele não me disse para quem é. Ele falou: Deus falou comigo que eu tenho que levar uma compra na casa de alguém. E nós fizemos uma compra. Confesso para os irmãos, eu estava ali. Você pode ajudar com o banco? Eu posso ajudar com tanto, vamos lá. Juntamos, colocamos no carro e fomos. Irmãos, quando nós chegamos na casa, sabe o que eu falei? Irmão, Deus não falou nada para você não. Olha a casa, olha o carro. Olha aí, que casão é esse aí? Esse pessoal não precisa de uma cesta básica não. Que isso? Nós vamos passar vergonha. Ele falou: não, Deus falou comigo que eles estão precisando. Irmãos, quem olhava para a casa, era a casa mais bonita do bairro. Era os carros mais chiques do bairro. E nós falamos assim: mas como? Eu falei, né? Mas como? Mas como eu aprendi, é melhor ficar quieto. Fiquei quieto, chegando, cama campanha, sabe? Irmãos, bem. Aí tinha uma menina que fazia parte do nosso grupo de jovens. E a irmã falou: ô fulana, os jovens estão aqui para te visitar. E eu, com a vergonha, irmão, de tirar aquela cesta básica, uma vergonha que tomou conta de mim. Mas o irmão que estava comigo, ele estava firme, irmão, estava firme. Não deixou que eu desanimasse. Querido, não deixe que ninguém te desanime de fazer o bem. Não deixe que ninguém te demora daquilo que Deus colocou no teu coração. Não deixe de fazer aquilo que Deus falou para você fazer. Aleluia. E ele falou: não, nós vamos colocar aqui uma mesa. Nós trouxemos uma coisa aqui que Deus mandou trazer. Vamos pegar. Irmãos, olha como nós, seres humanos, somos tão falhos. Se fosse uma casa simples, eu olhava para aquela roupa: não, compra legal, essa aí dá para sustentar. Como a casa era chique, nossa, comprei, não vai valer nada, não vai dar para nada. Porque a gente julga o livro pela capa. Mas Deus conhece o nosso interior. Irmãos, e chegamos lá e entramos. Na hora que nós demos na mão da irmã, ela chorou. Chorou e falou: irmão, ninguém sabe o que nós estamos passando. Nós vamos esse carro, não sai da garagem, porque não tem dinheiro para pôr combustível. A gente vai a pé e volta a pé. Nós estamos pensando em vender carro, estamos pensando em vender casa, porque o meu marido já está desempregado faz um tempo e ele não recebeu a rescisão do trabalho, e todo mundo acha que a gente tem. E nós temos vergonha de pedir, porque todo mundo, quando chega na gente, faz assim: você pode me emprestar? Você pode me dar? Todo mundo que chega em nós só pede, porque olha para essa casca e diz: ele tem, ela tem. Querido, Deus conhece o que você precisa. Talvez não seja uma cesta básica, talvez você esteja todo fortão aí, e Deus está dizendo: eu vou te dar fortaleza, eu vou te dar um renovo, eu vou mudar esse quadro. Querido, tem pessoas que a gente tem que orar, porque a pessoa é tão santa, que a gente diz: meu Deus, como é que eu vou orar para esse santo? Como é que eu vou falar para esse santo? Mas Jesus, ele chega nessa mulher e diz a vida dela e muda a vida dela. Querido, quando Deus fala conosco, Ele muda a nossa vida. Deus está falando com você nessa noite, Deus está falando comigo, Deus está falando com a sua igreja. E aí Jesus diz: olha, vai lá, chama o teu marido. Ela diz: não tem. Ele falou: desrespeito. E aí ela lembra de uma coisa: eu sou pecadora, eu estou errado, mas eu preciso saber de uma coisa: onde eu devo adorar. E é interessante a mudança do tema no diálogo. Jesus está falando da vida dela, de como ela está errada.
gente não entende. Querido, o meu pecado não pode me impedir de adorar. O teu pecado não pode impedir de adorar. Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E aquela mulher pergunta: Senhor, nós dizemos que é aqui o lugar da adoração. Outro dia eu falo sobre isso. O Monte Gerizim é o monte da nossa adoração, aonde Moisés subiu e trouxe as tábuas, ali o lugar onde ele adorava. Nós adoramos aqui. E vocês dizem que é do templo. E Jesus fala para ela: nós sabemos o que nós adoramos, vocês não sabem. Por que Jesus estava dizendo? Porque a salvação vem dos judeus. Ele não disse o lugar. Vocês não sabem onde adorar. Ele disse: vocês não sabem a quem vocês adoram. Mas nós sabemos. E ele dá uma resposta. Haverá um dia que não vai ser nem aqui, nem lá. Mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Queridos, há uma liberdade para todo ser humano reconhecer que está errado. Eu disse que o nosso pecado não nos impede de adorar. Mas nós temos que reconhecer o nosso pecado para adorar. Reconhecer que estamos errados. Reconhecer onde erramos. João, escrevendo uma das suas cartas a uma das 7 igrejas da Ásia, ele diz: arrepende depois onde caíste e volta ao teu primeiro amor. Queridos, e ele diz para aquela mulher que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que ele está dizendo? Não importa onde você adora, o que importa é adorar verdadeiramente. O teu pecado não te impede de adorar verdadeiramente. O meu pecado não me impede de adorar verdadeiramente, porque os verdadeiros adoradores foram chamados para adorar. Querido, é aquilo que nós temos de errado. O Senhor, Ele está sempre pronto a nos perdoar. E hoje nós estamos num culto de missões. E aquela mulher, ela sai dali com uma outra pessoa. E ela começa a proclamar para todo mundo. E ela traz um grupo da sua cidade. E esse grupo acredita nela. Queridos, me ajude aí, vou encerrar. Vem para quem está do seu lado e diz assim: você tem credibilidade. Você tem credibilidade. Não, você tem credibilidade. Não importa o que você fez, você tem credibilidade. Você pode falar para as pessoas: pode vir, eu conheço Jesus que faz milagre. Querido, às vezes nós deixamos de abençoar outra pessoa por causa do nosso pecado, por causa dos nossos erros, e não convida da pessoa. Mas quem perdoa o pecado é Jesus, e Ele está aqui nessa noite. E a tua palavra pode mudar a vida de alguém. Aleluia. Fica de pé, por gentileza, eu não quero me exceder. Nosso relógio está adiantado, eu não vou chegar ao fim dessa ministração.